mensagem dessa semana ela é bem sugestiva. Como nós estamos liberando a primeira mensagem, eu vou ler o título geral. Eu vou no geral. Virei como ladrão. Todo mundo achou? Virei como ladrão. Vigie, santifique-se e não se deixe enganar. Vocês estão percebendo o tanto de advertência que tem nesse tema geral? Virei como ladrão, 2 pontos, vigie, vírgula, santifique-se, vírgula, não se deixe enganar. Eu não sei se é fácil se deixar enganar por as pessoas, é? Dependendo da lábia, talvez não seja tão difícil, não? O que vocês acham? Alguém aqui já foi enganado por alguém? Já. Sério? Quem bate no peito para dizer, eu nunca fui enganado? Senhor Jesus. Todos nós já fomos enganados, né? E quando você é enganado, qual é a sua sensação depois? Você fala, poxa vida, eu sou muito bobo. Não, é um momento de fraqueza. Quando Eva foi enganada pela serpente, ela estava orientada para não ser enganada. Mas a serpente botou algumas interrogações na cabeça dela e ela achou que não era engano, era lucro. E ela foi na pilha. Então, a parábola que eu vou ler hoje, ela é mais conhecido do que a nossa história. O irmão deu várias alternativas no texto, mas as 10 virgens. Quem aqui conhece esse texto? Todos nós. Mas quem já entrou nele de uma forma especial? Eu prometo para você que o que o Senhor me deu nesse texto, Ele nunca deu para vocês. E o que Ele deu para vocês, Ele nunca deu para mim. Então essa troca de experiência aqui que nós vamos ter, mesmo com poucos irmãos, mas é esses poucos que tem que ouvir a palavra. Amém. É você dizendo para mim o que você aprendeu sobre as 10 virgens e eu dizendo o que eu aprendi. O que o texto fala? São 13 versículos. Eu vou me apegar mais a esses 13 versículos. Vou procurar ser bem, redimir o tempo. Vou procurar falar em 30 a 35 minutos. Percebeu, irmãos? Como é um texto que todos nós já lemos várias vezes. E tem muitas pepitas que às vezes a gente nunca conseguiu cavar. Se você descobrisse que embaixo da sua casa, que você construiu com muita luta, com muito sacrifício, tivesse uma pepita de ouro, mas é um sobrado que vale 2 milhões, você gastou uma vida inteira para fazer uma casa linda. Ontem nós lendo aquele texto ali, eu me encaixei em algumas frases ali, quando você se alegra com a alegria dos outros. Se tem um cara que se alegra com a alegria dos outros, esse cara sou eu. Amém. Porque quando eu vendo uma casa que eu vejo a pessoa feliz, eu fico muito feliz. Foi eu que realizei aquela venda. Quando eu vejo um irmão comprar uma segunda casa, eu fiquei muito feliz. Amém. Quando eu vejo um irmão adquirir um imóvel ou um carro a mais, eu fico muito feliz. Amém. Você sabe quando eu fico triste? É quando eu vejo uma pessoa no desespero. E eu ainda fico mais triste se eu não puder ajudar. Mas se eu puder ajudar, eu vou estar cumprindo o papel de evangelista, ou de pastor, ou de mestre. Então nós vamos ver aqui uma história de 10 moças. Em algumas versões chama de moças, em outras chama de dama, em outras chama de prudentes, em outras, isso a primeira, né? E algumas versões chamam de prudente, loucas, de nécias. Eu não sei aqui quem algum dia já agiu com loucura, que você mesmo reconheceu depois no espelho que você foi louco. Eu fui muito louco quando eu fiz esse negócio. Eu fui muito louco quando eu fiz esse comentário. Eu fui muito louco quando eu acreditei nessa pessoa. Eu fui muito louco quando eu entrei nesse casamento. Eu fui muito louco quando eu fiz esse negócio. Eu fui muito louco quando eu aceitei esse convite para ir para tal lugar. Eu fui louco demais. Hoje eu não faço mais isso. O que você fazia com 18 anos, você faz hoje, irmão? Jamais. Então você é louco. É verdade. Você fazia, Cláudio? Você faz hoje o que você fazia com 18? Às vezes a gente faz, é pior. Mas é porque a gente continua louco. É verdade. E aqui está falando 2 linhas paralelas de pessoas sábias e pessoas
insensatas, de pessoas prudentes que se preparem e de pessoas que não se preparam. Nessas duas linhas aqui, onde fala de reino, de céu, de virgindade, de lamparina, de óleo, de portas abertas, portas que fecham, das que saem para comprar, das que saem ao encontro. E você se identifica com alguma dessas frases? Ou dessas palavras soltas? O texto fala tanta coisa bonita, irmão Fábio, que a gente precisa interpretar melhor, compreender melhor. Eu te pergunto, quantos momentos de prudência você já teve na tua vida? Quando você escolheu o Senhor, não, você nunca podia escolher o Senhor, mas Ele te escolheu. Amém. Graças a Deus, e você está sendo prudente quando você permanece na presença dEle. Amém. Porque nós temos oportunidade de errar menos. Senhor Jesus, se você estiver na presença do noivo, você tem oportunidade de errar menos. Então, quando você observa aqui, irmão, essas 10 virgens, elas são a igreja ou são amigas da noiva? Elas são amigas da noiva. Elas estavam indo ali um trajeto afora, levando, aqui quando fala assim, vamos ler o texto, vamos acompanhar todo mundo, bora, abre a Bíblia. Então o reino do céu será, por que então? Porque quando fala então, porque o 24, quando termina o 24, fala no versículo 30, bem assim, ó, 50, virá o Senhor aquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Isso 24, 50, tá? Por isso que aí ele diz aqui, aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dente. Por isso que o 25 começa, então, quando você vê um texto dizendo então, eu estou dando continuidade, que é o que eu estava falando, então, o reino dos céus será semelhante. Você conhece alguma história semelhante uma com a outra? É mera semelhança? Nossa, é muito semelhante, muito parecido. Será que é coincidência? O reino do céu é semelhante a 10 virgens. Quando se fala de virgem, nós estamos falando de pessoas puras, de pessoas que são separadas, de pessoas que são extremamente que pertencem a um povo diferente. Ser virgem no mundo de hoje, com 18, 20 anos, é comum? Tem demais por aí? Não, é difícil, mas tem. Eu acredito que tem. Ser virgem nesse texto aqui não significa ser tão diferente do mundo, porque 5 eram virgens e as outras 5 também. Então você observa aqui, ó, 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram. Elas tiveram uma atitude, pegaram e fizeram o quê? E saíram. Elas tiveram a atitude de pegar e sair, se mover, ir para algum lugar. E a função delas naquele caminho era clarear o caminho, porque elas eram amigas da noiva. Do noivo, não, era amiga da noiva. Elas eram amigas no caso da noiva. Quem é a noiva de Cristo? É a igreja ou é a igreja? A igreja. Então essas moças estavam ali clareando o caminho até chegar no noivo. Elas estavam indo rumo ao noivo. E ali era um caminho escuro. Ela vai falar aqui, ó, pregando as lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram o quê? Eram nessas, ou imprudentes, ou tolas, ou loucas. Aí eu te pergunto, em que momento da sua vida você já corrigiu seu filho em momento de loucura? Em que momento da sua vida você participou de um racha? Em que momento da sua vida você fez loucura? Quantas pessoas, irmão, às vezes se encontram presos, às vezes até numa comemoração desse jogo de ontem à noite, que hoje não sabe nem por que estão presos, porque fizeram loucuras, fumaram coisa estragada, fizeram coisas que não deviam, beberam demais e acabaram aonde? Com sua liberdade restrita. E eles fizeram loucura, e por causa dessas loucuras,
Aqui se trata de 10 pessoas que 5 tinham a cabeça no lugar e 5 que estavam com a cabeça um pouco voada, não estavam preparadas. A pergunta é: você sabe que o Senhor está voltando, mas quem aqui se arriscaria a dizer quando? Seria hoje? Seria daqui a 20 anos? Seria daqui a 100 anos? Ou quantos 1000 anos ainda vai demorar? Nós não sabemos quanto tempo vai demorar o Senhor voltar. Mas uma coisa é certa: Ele vai voltar. Amém. Se Ele vai voltar, Ele é porque Ele um dia foi. E se Ele foi, Ele pretende voltar para buscar a sua igreja, santa, redimida, transformada, modificada. Amém. Porque Ele não quer ficar sozinho. Ele ama você, Ele ama a igreja, Ele ama o corpo dele aqui na terra. Então, irmão, não faltava pureza naquelas mulheres, mas faltava prudência. Você ser puro, você ser alguém diferente, você precisa estar preparado. Você precisa estar ciente que um dia o Senhor vai voltar. E a volta do Senhor vai ser inesperada. Vai ser tudo muito rápido. Vai ser talvez no momento que você esteja mais feliz. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida no meu casamento. Eu estou vivendo o melhor momento financeiro. Eu estou vivendo o melhor momento do meu emprego. Eu estou vivendo o melhor momento da minha história. E quando você está vivendo o melhor momento, é o momento mais adequado para a distração. É o momento mais adequado para você não ter tempo para buscar o Senhor. É o momento mais adequado para você talvez não querer reunir. É o momento mais adequado para você não ter tempo para ler Bíblia. É o momento mais adequado para você viver nas praias, viajando, curtindo. É convidado para festas. Chega um momento da vida que parece que você nem existe, né? Ninguém te convida para nada. Você já teve esse momento? Eu não sei se é salvação ou é ser deixado de lado. Tem momentos da vida quando você não está muito bem, parece que ninguém lembra que você existe. Não, mas não é isso, é porque é o meio que você convive. Quando a gente vive no meio de pessoas que vivem de balada, você é sempre convidado para baladas. Você é sempre convidado para o meio que você vive. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Ele vai falar aqui, ó: e pegando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, 5 imprudentes e 5 prudentes. Eu vou chamar as imprudentes de loucas. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram o óleo consigo. O que significa isso? Não levar o óleo, não ter nada acumulado, não ter nada para oferecer, não ter nada para dizer assim: ó, eu estou indo, mas eu acho que se alguma coisa acontecer, eu providencio no caminho. Eu tenho habilidade, eu tenho dinheiro, eu tenho amizade, eu tenho influência. Ou às vezes nem pensa nisso. Então é muito importante você lembrar que dentro do reino visível há mistura. Todos os religiosos são espiritualmente preparados. Se você pegar com um religioso hoje, se ele está pronto para a volta do Senhor, ele vai dizer para você que ele está pronto. Eu estou pronto, pode voltar hoje. Quando você se prepara para uma viagem, o que você faz? Uma viagem. Você vai viajar agora, dia 31 de dezembro. Vai passar o Réveillon no resort com a família, vai curtir um momento maravilhoso, vai tirar férias, vai botar o pé na areia. Você está se preparando, você vai se preparar meia hora antes ou você está se preparando o ano todo? Você está se preparando, a não ser que você seja muito rico, você está juntando dinheiro, você está guardando, você está conversando, você está planejando o que você vai fazer nesse período, quanto você vai gastar. A não ser que você seja muito folgado, folgado que eu falo de grana, né? Fala: não, isso aí para mim na hora eu providencio. Porque normalmente quem confia em si próprio é porque acha que tem muito, né? E quem acha que tem muito, às vezes não ganha nada. Então, quando você pega a história dessas 10 mulheres, dessas 10 moças, dessas 10 damas, dessas 10 virgens, dessas 10 supostamente separadas, puras, você vê que algumas delas eram atentas e outras não eram. Aí quando você observa aqui o versículo, 5 dentre elas não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além da lamparina, o que aconteceu com elas? Elas levaram azeite, elas levaram o óleo, elas estavam preparadas para passar. Você está indo viajar, irmão Jonathan? Você está levando muita bagagem. Você está indo ficar quanto tempo? Irmão, eu
estou indo quase de mudança, eu vou ficar um bom tempo. Não, eu estou levando só uma roupa para trocar uma vez, que eu só vou ficar um dia. Ah, então você estava preparado para um dia. Mas se postergar por mais tempo, você vai ter que comprar roupa. Ou vai ter que lavar essa roupa, ou vai ter que conviver com ela suja, você vai ter que dar um jeito. Então, quando você observa aqui, mas as prudentes, além da lamparina, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Vou falar para vocês, irmão. O sono na vida espiritual é inevitável. Todos nós algum dia já dormimos. Na vida espiritual, na vida física, no dia a dia. E tem um provérbio que diz: quando você cochila, o cachimbo cai. Quando você atrasa, você perde o avião, você perde o ônibus, você perde o compromisso. Tem compromisso que por causa de 1 minuto você não vai chegar e não vai conseguir embarcar. A volta do Senhor não vai levar 1 minuto, é muito mais rápido. Então essas donzelas todas saíram com o mesmo objetivo. O diferencial estava no preparo. A diferença estava no que estavam levando. A pergunta é: o que você trouxe nessa manhã para essa reunião? Quanto de óleo você tem guardado nas suas vasilhas? Quanto de oração você tem acumulado? Quanto de perdão você tem dado para as pessoas? Quanto de orgulho você ainda tem guardado no coração? Quanto de ódio acumulado? Quanto tempo você ainda acha que o Senhor vai esperar por você? Você está indo nesse caminho que precisa de claridade, de luz para enxergar o passo a passo, e você está levando, está sem preparo, sem óleo. Você não tem gasolina, irmão. Seu carro vai parar no meio do caminho. Você sabia que é muito melhor uma advertência diária do que uma única sentença? Todo dia você, irmão, eu acredito que adverte o seu filho, a irmã: ei, não corra, oh, cuidado, oh, menino, não bota o dedo aí, menino, oh. Você está sempre advertindo ele, porque ele não conhece nada da vida. Ele precisa aprender todo dia um pouquinho de cada coisa. Garanto que dificilmente o João vai botar o dedo na porta mais, porque ele botou ontem e machucou. Então a gente está sempre aprendendo. Pena que aprende sempre da pior forma. A gente só aprende quando se machuca. Quando a filha vai casar, a mãe fala: não se envolve com esse cara. É eu ou a senhora que vai casar? Sou eu, então deixa comigo. Ele vai aprender quem sou eu. E você vai aprender as duras penas que a sua mãe às vezes estava correndo. Então é muito importante observar o currículo, para não se envolver no emprego errado, para não entrar na casa errada, conhecer a pessoa. Então essas moças aqui tinham um comportamento, tinham uma atitude, tinham um tipo de reverência, tinham um tipo de busca, tinham um tipo de preparo. E esse tipo de busca, esse tipo de preparo fez com que ambas tomassem destino diferente. Ambas tomaram destino diferente. Quando você observa lá em Efésios 5,14, se não me falha a memória, o Senhor diz: desperta. Desperta. Quem aqui já usou o despertador para acordar? Todos nós usamos, todo dia para ir para a academia, porque eu não dou conta de acordar na hora. Então o Senhor todo dia está tentando nos despertar. Desperta tu que dorme. E Ele dá uma advertência muito maior: levanta-te de entre os mortos, e eu vou iluminar vocês. Amém. E Cristo nos iluminará. Quando eu estou sem despertar, irmão, quando eu estou na inércia, quando eu estou dormindo, eu estou num lugar parecido com essas loucas que não estão preparadas, não estão nem aí. Eu acredito que eu ainda vou ter 100 anos para viver. Lembre-se, chega uma fase da sua vida que quanto mais tempo passa, pior vai ficando. Igual o irmão falou ontem: é dor no joelho, é dor nas costelas, é dor não sei aonde, é dor no pescoço, o cabelo embranquece, os dentes caem, a visão escurece, você vai ficando apagado, apático, feio, destruído. Nem você acredita que você é você no espelho. A vida espiritual, se você não procurar se envolver com o Senhor, ler a palavra, orar, buscar,
Daqui a pouco você não tem mais desejo de buscar esse Senhor, não tem mais graça. Ah, mas não tem graça, é a mesma coisa, eu não ganho nada novo, porque eu sou velho. Minhas células espirituais têm que se renovar todo domingo, todos os dias. Esse preparo ele é diário. Esse preparo não é quando Cristo chegar e fechar a porta. Aí você fala, Senhor, mas não é mais noivo? Acabou a intimidade, agora é Senhor? Agora tem que tratar com respeito, você está do outro lado. Agora nós estamos do mesmo lado, estamos falando a mesma língua, invocando o mesmo Senhor, temos a mesma liberdade, temos a mesma busca, podemos ler a mesma Bíblia, com a mesma versão, o mesmo falar, as mesmas reuniões, as mesmas atitudes, o mesmo GFCM, a mesma oração de sexta. Mas você sempre está ocupado, nunca tem tempo, você não pode, está cansado, eu estou ocupado, meu óleo acabou, eu não consigo chegar, gasolina, o trabalho. Estou sempre botando desculpa para levar óleo nas vasilhas, para encher minha alma do Senhor, encher meu espírito da palavra. Estou sempre dando uma desculpa. Só lembre-se, irmão, o Senhor vai voltar. Amém. E na volta dele ele vai cobrar o que você tem na vasilha. Ele vai cobrar o que você tem construído diariamente. Ele vai cobrar a tua busca com ele. Ah, não é a busca do emprego que eu fui o melhor funcionário do mês, eu ganhei aumento, eu estou feliz, eu vou poder viajar. A sua viagem um dia acaba. A sua vida um dia acaba. O Senhor voltou para José Filipe um dia no meio da reunião. Ele pode voltar para mim, para você, para qualquer um de nós. Hoje ainda. Você não tem tempo para preparar, você tem que estar preparado. Você não tem tempo para ir cavar, comprar óleo. Ah, eu vou comprar porque eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu tenho amizade, eu consigo comprar fiado. Aí ele diz aqui o versículo seguinte: mas as prudentes além, aí o versículo 5, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Eu até li ele agora, mas vou explicar agora. O que significa dormir? Mas todas dormiram ou só as prudentes que não dormiram? Todas dormiram? Todas dormiram. Todas dormiram. O problema não está com o sono, mas o problema está com o celular que você deixa do lado. Que se fizer, você tiver meio sonolento, você vai olhar. O problema está com azeite, está com óleo. Você tem que estar preparado, porque na hora que você levantar, você só pega. Opa, chegou a hora, o despertador tocou. Normalmente quando você vai sair cedo, que você não tem muito tempo, você já deixa o sapato pronto, você já deixa o tênis, ou deixa a calça, ou deixa a blusa, ou deixa não sei o que. Terminou, você já se veste, sai voado, porque o tempo é curto. Às vezes você poderia botar com 20 minutos, você põe com 5, porque você quer ganhar 15 minutos de sono. Elas dormiram. Aí o versículo seguinte fala, ambas dormiram. Mas à meia-noite houve-se um grito. É a simbologia, meia-noite, uma hora trevosa, todo mundo está desapercebido, é apenas um símbolo. Pode ser 10 da manhã, pode ser 5, pode ser na hora que você estiver na sua festa de aniversário, pode ser na hora que você estiver comemorando, pode ser na hora que você estiver na praia. O Senhor apareceu para Pedro, ele estava na praia, estava despido, estava pescando, estava feliz. Só teve um problema, não conheceu o Senhor. Eu não sei quem é ele, porque nesse ambiente aqui eu não acredito que ele venha. Tem ambiente que a gente entra, que a gente acha que o Senhor não entra. Ele já está lá te olhando. Então, irmão, é muito importante você lembrar de uma frase. Há momentos mais improváveis, mais escuros na nossa vida, que você acha que não vai encontrar com o Senhor, ele está lá. O versículo aqui, ele fala aqui, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Ele já tinha chegado, o noivo, apenas alguém estava gritando, lá vem o noivo, ei, se preparem, bora, entrem. Ele não tinha chegado ainda, estava vindo. Hoje tem tanta gente gritando para você, desesperadamente. É o seu colega que é cristão, é quando você liga a TV numa palavra, quando você abre o Google e você vê uma palavra, é quando você assiste um culto, é quando estão gritando, o noivo está voltando, irmão Fábio. Ah, larga esses hábitos, Adonias, larga do Jonathan, o senhor está voltando. E aí houve-se um grito e ele disse o quê?
E eis o noivo sai ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As prudentes disseram às prudentes, as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós. Eu vou falar uma coisa para você: essa tal de cristão bonzinho, de abrir mão de fazer as coisas espiritual para agradar mundano, isso só mostra que você é imprudente, isso só mostra que você é louco, isso só mostra que você não tem o temor do Senhor, isso só mostra que você não tem preparo, isso só mostra que se o Senhor voltar hoje a gente fica de fora. Quando se trata de coisa espiritual e mundana, você deixa a mundana explodir. Atenda ao Senhor, porque você pode ficar de fora. O assunto é espiritual, não é terrenal, está nas alturas. E se você tem medo de altura, você vai ter problema com essa porta. Essa porta exige um passo a mais. Ele está vindo, vamos, andem, se levantem, façam alguma coisa. Irmão, algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. O representante chamado final, esse grito, o toque da trombeta, é muito importante. Você não é que a volta de Cristo é chegada a hora de Deus, o momento da verdade. É o momento da verdade. É o momento que você vai separar os meninos dos adultos. Você vai separar os covardes de quem tem lealdade. Se você parar um pouquinho e analisar lá em Efésios 4:11, você vai ver que ele deu ali 5 grupos de pessoas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você pega apóstolos falsos por aí, imprudente, falso, pega de quilo, que não discerne a verdade, que faz tudo que é bom para o seu bolso, só fala de dinheiro. Mas tem o apóstolo que cuida do grupo, que leva a palavra séria. Aí você pega o profeta, que tem, a Bíblia está escrito falso profeta? Tá? Tem alguém já viu essa palavra falso profeta na Bíblia? Ah, tem lá em Mateus, não tem? Tem em vários lugares. Então o falso profeta quer dizer o louco, que mesmo sabendo que está errado, ele ainda prega errado, porque ele quer satisfazer o seu ego, ele quer pôr no status lá nas redes sociais, ele quer ter visualização, ele quer ter pessoas do seu lado. Aí você diz assim: meu Deus, não é possível que tem louco, está cheio de loucos por aí. Que eu não seja um desses loucos nem você, irmão. Amém. Que nós sejamos prudentes, que nós sejamos sábios, que nós sejamos pessoas diferentes. Aí você pega aqui, quando ele dá a palavra, desperta, nós precisamos mostrar que nós temos que estar pronto toda hora. Você tem que estar pronto. Você está pronto hoje? Se precisasse de uma guerra entre Brasil e Estados Unidos, você estava pronto para pegar um fuzil e ir para a guerra? É? Ah, não está? Você foi dispensado de servir o exército? Ou você serviu? Você serviu? Eu servi um pouquinho, mas você viu? Esse aqui vai ser mesmo chamado. Tu serviu? fui dispensado. Foi dispensado. Os que são dispensados são os primeiros a ser chamados. Você foi dispensado pelo homem. Agora na guerra todos têm que estar preparados. Quem aqui está preparado para uma guerra? De verdade, tivesse uma guerra, foi declarada uma guerra agora entre Brasil e Estados Unidos, quem será que tem a chance de ganhar? Nós ganharíamos os Estados Unidos. Nós temos muito mais recurso bélico, somos muito mais fortes, país rico, a gente não via nem a cor. Qualquer 10 minutos era capaz de não sobrar ninguém. Mas nós íamos ter que estar preparados. Não, ninguém vai se preparar para uma guerra, ninguém quer preparar, ninguém está preparado para morrer. Um dia desse eu vi uma frase do cara dizendo assim: te prepara porque tu vai morrer agora. Imagina se alguém chegasse para você e dizer: se prepara porque você vai morrer agora, meu pai. Eu vim cobrar aquela dívida que você não me pagou, agora hoje você vai morrer, eu não quero mais a dívida. Você tem 5 minutos aí para se arrepender. Bandido bom, né? O inimigo dá esse tempo para nós. Você tem um tempinho aí, mas eu vou lhe matar. Se você não mudar de atitude, ele não vai dar a alternativa de mudar de atitude. Mas aos pouquinhos o inimigo é como uma sucuri, uma anaconda, vai matando a gente pouco a pouco. Hoje você está sufocado, amanhã você acha que melhorou. Aí depois você sufoca de novo. E amanhã você diz que melhorou. E daqui a pouco você sufoca uma semana. Daqui a pouco você fica um dia bem, sufoca 2 semanas, daqui a pouco é um mês.
Daqui a pouco você pensa em tirar a própria vida. Daqui a pouco você sabe que viver não vale mais a pena. Daqui a pouco o trabalho não presta, o relacionamento não presta, as amizades não prestam, a igreja não presta, o dinheiro não presta porque é pouco. Então o versículo 8 fala: e as prudentes disseram às prudentes, dei-nos um pouco, irmão. Irmão, quem foi que um dia pediu na Bíblia ao outro, teve a oportunidade de pedir alguma coisa e pediu a coisa que ele não podia dar? Elias olhou para Eliseu e disse assim: pede o que você quiser. E o que ele pediu para ele? Dinheiro? Não. Sabedoria? Eu não lembro o que ele pediu, vocês lembram? Eu lembro, lógico. Eu queria que vocês falassem. Alguém lembra? Se não lembrar, eu vou falar. Me dá a parte dobrada do teu espírito, a porção dobrada. Ele tinha um sonho de ser até melhor do que ele. E ele disse: não, mas aí o que você está pedindo eu não consigo. Isso mostra que a salvação é individual. Ela é individual, a busca é individual. A porção dobrada do meu espírito eu não posso te dar, Fábio. Mas eu ainda vou deixar minhas vestes aqui, tu ainda vai fazer coisas com ela. E quem foi Eliseu? É o mesmo Eliseu que um dia estava passando e os meninos fizeram gozação com ele. E ele acionou duas criancinhas lá do meio do mato, chamadas ursas, leopardo, tigre, como você quiser, mas está escrito lá ursa, e matou os 42. Nós não podemos brincar com as coisas do Senhor. Na hora que acabou aqui, que elas pediram, elas não puderam fazer nada por elas. Porque se eu der a minha parte, eu vou ficar sem. Aí quem não vai poder entrar sou eu. E elas não deram. Transferir a minha intimidade de Deus com você, eu não posso. Transferir o meu caráter, a minha busca, o meu arrependimento, a minha vida com Deus, a minha vivência, não tem como. O momento seu de oração de manhã com o Senhor, só você tem com Ele. Meio-dia, de noite, ou na hora que você está, só você e Ele no seu quarto. Isso aí é coisa sua. Esse momento ele é intransferível, ele é único, é só seu. Quem sabe da tua intimidade com o Senhor? Não é só Ele e você? E às vezes você conviver esses momentos com a esposa, quem sabe da tua intimidade com a tua esposa? Não é só vocês dois? É só vocês dois? Quem sabe da sua intimidade? Você tem intimidade com a sua esposa, não tem? Eu tenho. E qual é o meu nível de intimidade com o Senhor? É mais ou menos do que com a minha esposa. Eu tenho segredos com Deus? Ou eu só tenho com a minha esposa? Eu tenho segredo com Deus ou eu só tenho com algumas pessoas que eu considero muito íntimas? Nós precisamos ter momentos com o Senhor que são só nossos. São únicos. É o jejum, é a oração, é a busca. Nós temos que se livrar de tudo aquilo que pode nos atrapalhar de reinar com o Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê esforço, nos dê disciplina, nos dê um sacrifício de busca, nos dê um coração de lutar. E Ele vai falar aqui: nós não podemos ajudar vocês, vocês infelizmente vão ter que pagar o preço. Aí ela vai falar aqui no versículo seguinte, ó: porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Irmão, na hora que o noivo chegou, não é momento para pedir ajuda, é momento para estar pronto e entrar. Aí o versículo seguinte fala assim: mas as prudentes responderam: não. Não porque ela falou. Você sabe por que ela falou? Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. A minha busca só vai conseguir salvar a mim. O que eu tenho guardado só vai conseguir salvar a minha pessoa. O meu óleo só servia para clarear o meu espaço, para enxergar a porta de entrada. Eu não vou poder ajudar vocês, porque o que eu tenho só vai poder ajudar a mim. Ela vai falar aqui no versículo: mas as prudentes responderam que não iam poder ajudar. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Vocês hoje pagam quanto para invocar o nome do Senhor? Vocês pagam quanto para estar na presença do Senhor hoje? É de graça, hoje é de graça. E às vezes, pelo fato de ser de graça, às vezes muitos não valorizam. Mas na hora que disseram assim: vão e comprem, tem lugar aí que vende, elas fizeram o que? Saíram loucas para comprar.
Elas já eram loucas, né? Só deram continuidade. Foram lá comprar. O versículo fala assim, ó. Então elas saíram o quê? O que aconteceu com elas? Vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, o que aconteceu? Chegou o noivo. Quando elas saíram, irmão, para buscar recurso, para se preparar, elas tinham dinheiro, elas tinham condições de ir comprar, elas sabiam onde vendiam, elas tinham habilidade para comprar, mas quando tinha de graça não valorizaram, não guardaram, não tiveram um bom depósito, e o período que elas foram buscar, o período que elas foram comprar, foi o período que o noivo chegou. Você sabe quando o noivo vai chegar na tua vida? Quando você menos espera. Não sei se vai ser de noite, não sei se vai ser pela manhã, não sei se vai ser domingo, e nem sei se vai ser segunda. Eu só sei de uma coisa: vai chegar. O momento é decisivo, inevitável. Não há no mundo quem evite a volta do Senhor, porque ninguém tem essa capacidade para isso. O versículo 10, alguém pode ler para mim? Saindo elas para comprar, Chegou o noivo. e as que estavam preparadas ou apercebidas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. E agora, irmão? A porta estava fechada, abriu. Elas entraram. E depois fechou-se. E agora? Quem fechou essa porta? Ele diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. O que diz o versículo 11? Depois chegaram as virgens loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Você já pediu alguma coisa para alguém com desespero? Já? Você já pediu? Essa semana eu ia até passar esse vídeo aqui hoje. Um garoto chegou para fazer o Enem e estava fechado, e ele atrasou alguns minutos, acho que coisa de 1 minuto, não foi mais de 1 minuto, menos. Quando ele vinha correndo antes daquele portão, o portão fez isso, e ele bateu no portão, os peitos caiu. Alguém pode buscar esse vídeo aí na internet depois? E ele falou assim: abre! Gente, um desespero, parecia a volta de Cristo. Minha avó vai me matar, eu fiquei 1 ano me preparando, eu preciso entrar. Gente, eu comparei aquilo ali com a volta de Cristo. Mas ele estava fazendo desespero por uma prova que ele perdeu, que parecia que o mundo acabou para ele. Vou ver se eu consigo. Loucura daquele menino, os repórteres chegaram nele, outras pessoas riam, outros gozavam da cara dele, outros faziam piada. Mas ele sabia da labuta dele do ano todo se preparando, ele queria fazer aquela prova, mas o principal ele não fez, que foi chegar a tempo. Ele se preparou, mas não chegou. Quando você observa as loucas, elas não tinham o azeite, mas elas foram comprar. Superficialmente elas foram se preparar ainda. Aí quando chegaram, a porta se fechou. E quando a porta se fechou, o noivo já não era mais noivo, era Senhor. Senhor, Senhor. Irmão, eu estou falando de virgem, eu não estou falando de prostituta, eu estou falando de meretriz, são mulheres virgens, puras, diferentes. A sua pureza, o seu modo de agir, de se vestir, de falar, porque onde esse fulano chega é um testemunho. Mas se você não estiver preparado com esse Senhor, você vai ter dor de cabeça. Aí quando você observa o versículo 11, nós acabamos de ler, foi o 11? O 10. O que diz o 11, irmão? Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo que não
Mas como você não conhece? Alguém já falou com você, irmão? Algum dia você fala, não lembro de você. Já? Normalmente a gente pensa até que é um estelionato, né? É um golpe, né? Oi, como é que você está? Há quanto tempo? Poxa, eu não conheço você. Eu não sei quem é você. Não lembro de ter visto você. Ah, não, gente, a gente estudou na 5ª série, Nayara. O que é isso, Fábio? Não lembro. Qual era a escola? Escola tal, cara, e etc. Você fala, me perdoe, lembrei de você, cara. Puxa vida. Nesse caso aqui, o Senhor falou, eu não vos conheço. Vocês nunca estiveram comigo. Vocês nunca tiveram intimidade comigo. Vocês nunca oraram comigo. Vocês nunca falaram nada que eu pudesse ouvir. A frase mais dura, irmão, eu não existo, vocês são ruins. Ele não falou isso para ela. Vocês não prestam, vocês são ruins, vocês não valem nada. O Senhor não falou essa frase para ela. O Senhor não disse isso, ele só usou a frase mais seca que alguém pode usar. Eu não vos conheço. Eu lamento muito, irmã Teresa, mas você não tem um ingresso. Manuel, você não vai entrar porque você não tem o óleo. Você não estava preparado. Você não estava percebido. Eu não vos conheço é muito duro, irmão. É um desprezo absoluto. Conhecer a Bíblia significa ter intimidade, relacionamento e proximidade com Deus. O problema não era a falta de religião, era a falta de relacionamento. O versículo 13, para finalizar, ele fala assim, ó. Pode ler o 13, irmão, todo mundo? Sim. Vigiai. Vigiai. Porque não sabeis dia e a hora. Jesus deixa clara a intenção da parábola, chamada de principal. O propósito do ensino qual é? É que a gente precisa vigiar. Quando o Senhor Jesus estava com aquele discípulo ali, que ele falou, ficai aqui e vigiai comigo. Quando ele chegou, eles estavam vigiando ou dormindo? Dormindo. Então não é muito diferente conosco não. Louvado seja Deus pelo amor do Senhor. O Senhor deu mais uma oportunidade. Fábio, fica mais um pouquinho que eu vou lá de novo. E eu vou passar por momentos difíceis. Mas vigia comigo. Quando chegou a segunda vez, eles estavam acordados, dormindo de novo. Mas como assim? Vocês só dormem? Vocês não podem por um pouquinho ficar acordado comigo? Irmão, por quanto tempo a gente é capaz de vigiar com o Senhor? Os discípulos foram capazes de 1 hora. Eles não tiveram capacidade de vigiar por 1 hora. Você tem quanto tempo de cristão? Se fosse para calcular agora na calculadora, quanto tempo você já vigiou? Quanto tempo você ficou vigilante na tua vida? De verdade. Irmão, eu tenho sido vigilante no meu casamento, eu tenho sido vigilante com o óleo, eu tenho sido vigilante com a fé viva, eu tenho sido vigilante com a intimidade com Deus, com o caráter, com a coerência, e quero viver uma vida próspera na presença de Deus hoje. Agora, quando você pega a história dos discípulos, o Senhor disse, vigiai comigo. Voltou, dormindo. Poxa, vigiai de novo comigo. Voltou, dormindo. E ele sabia o motivo pelo qual o Senhor estava indo ali. Ele sabia que o Senhor não estava indo com uma festa qualquer. O Senhor não estava indo brincar. O Senhor estava indo passar por um momento mais crucial da vida. E falou, vigiem comigo, ou seja, ora comigo, me ajude em oração. Você já viu aquele irmão que está passando por dificuldade, ou aquela irmã, e fala assim, vigia comigo, ei, ora comigo, pelo meu casamento, pelo meu emprego, pela minha vida financeira. Aí você fala, vou orar. Quando dá as costas, você nem lembra. Mas você não fala nada, você esquece. Quando a gente faz aqui no domingo, vamos fazer um voto, irmão, orar cada um por uma família. Irmão, é para orar, não é para brincar. Isso é vigiar. Quando você se alegra, nós vimos no livro ontem com as pessoas, quando tem vitória, essa vitória é compartilhada com você também. Você se alegra. O Senhor está enxergando isso. Então, irmão, o vigiar é muito difícil. Quando a porta se fecha para entrar, você não tem mais acesso. Quando o óleo acaba, você não tem como enxergar mais nada. Quando você não está preparado, você é pego de surpresa.
E se você é pego de surpresa, você pode ter grandes problemas. Eu queria finalizar lendo um versículo. Não dá mais tempo? Um versículo curto. Daniel 12, versículo 2. Vamos ler esse versículo para encerrar? Jesus é o Senhor. Só ler.